Bom, nós estamos no capítulo, esqueci qual é o capítulo, não sei se é o 15, se é o 16, mas é sobre a interferência, né, da sintonia dos médiuns na reunião em si, né? E a questão levantada pelo Peter era exatamente essa, né? Se é possível que tal procedimento, né, as distrações, né, que os médios possam ter durante a reunião, acarrete interferência perniciosa na reunião. E Lancelot começou a falar sobre isso, né, das ligações, né, ele já tinha falado do campo protetivo, né, do grupo, da proteção individual. E onde estamos aqui, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque o parágrafo de cima eu achei bem interessante, né, e como foi o final do nosso último encontro, né, então é sempre discutido mais rapidamente, para a gente dar uma chance maior, né, de se falar sobre o que ele diz aqui, né. Poderia haver cogitações sobre outras formas de vinculações mentais, uma vez que assim acontece. Pois bem, os vínculos se estabelecem igualmente entre as pessoas que se gostam, independente de participarem de uma reunião mediúnica. É verdade, assim acontece. Então, quando ele diz assim, pessoas que se gostam, pessoas que sintonizam, que têm a mesma vibração, a mesma sintonia. Não necessariamente são, às vezes, condições mais elevadas, são simplesmente hábitos que a gente adquire, né, durante a nossa vida, e a gente acaba sintonizando e se vinculando a espíritos, tanto encarnados como desencarnados. Pois travou. Que, de alguma forma... Silvio, travou, viu? Quando você fala... travou, não. Então deve ser a internet. Não, mas só foi agora. Se você puder repetir a ideia... Não, é porque às vezes eu estou numa internet, eu estou justamente na outra. Aí ela trava. Dependendo de onde eu estou, uma funciona melhor que a outra. Deixa eu só mudar aqui. Tá um delay enorme. Do lado dele está assim. Vamos ver se melhora agora. Tá normal? Não, o que eu estava falando aqui nessa primeira frase, né, que ele fala aqui, né, que é igualmente entre pessoas que se gostam, né, independente de participar de uma reunião mediúnica, né. Então, estava justamente levantando essa questão, né, que a gente, durante a nossa jornada, a gente vai se vinculando, né, a hábitos, né, a sentimentos, né, que, sem entrar na discussão, né, se são elevados ou se são inferiores, né, a gente vai criando hábitos e ligações com aquelas situações, com aquelas vontades, né? E isso acaba fazendo com que a gente se vincule, né, por sintonia, tanto com espíritos encarnados, que compartilham dos mesmos, digamos assim, sentimentos, como desencarnados, né? Então, isso pode acontecer, às vezes, no meio de uma reunião mediúnica também. A gente se lembra, está no meio da reunião, como aqui agora, de repente, alguém se lembra de algum fato ou de alguém e se distrai. Era essa a ideia que eu estava falando, né? Que é uma situação, aliás, até para a gente que não tem essa força mental toda, né? Esse controle todo da nossa sintonia, da nossa concentração, eu acho que acontece até com certa frequência, se a gente não estiver muito atento, né? Aqui. Então, é verdade, assim acontece. Contudo, o campo mental de segurança mútua apresenta características distintas de fluxo e refluxo de energia. Anteriormente, aludimos à veiculação
de energia anímica e, realmente, ela é a base da corrente desse campo especial. Embora outras formas de energias também percorram os fios condutores entrelaçados nos campos mentais. Tudo depende da ação volitiva do pensamento. É possível projetar outras energias de acordo com as diretrizes propostas por meio de nossas intenções. Assim, quando os componentes do grupo fazem preces uns pelos outros, criam uma teia energética na qual as mentes envolvidas recebem e assimilam fluxos de energias com o objetivo de restaurar o próprio equilíbrio. Não esqueçamos que a prece será sempre um instrumento muito valioso ao ser humano desperto. E aqui o Rômulo até já tinha lido esse pedaço no início, que ele achou interessante. Eu tinha uma sugestão a vocês. Eu não sei agora onde está exatamente, mas tem uma palestra do Gustavo sobre a prece, a importância da prece, que é muito bacana, em que ele coloca a coisa de um ponto de vista bem prático, bem tranquilo, e mostra exatamente isso, né? A importância da prece, tentando minimizar essas fugas de concentração que a gente tem quando está trabalhando em grupo. Que essas ligações que eles falam aqui, nessa teia energética, nada mais é do que a essência do mentomagnetismo, né? Você começa a tua prece a tentar elevar o teu estado vibracional e vai se ligando aos outros, projetando. É quase, não é exatamente igual, mas é quase um movimento igual quando você tenta fazer com que os outros comecem a vibrar o seu campo consciência alerta. Só que aqui, no caso, é um campo protetivo. Mas a essência é basicamente a mesma. Então, a gente começa a rezar, começa a pensar uns nos outros, começa a pensar no fortalecimento, e com tudo isso a gente começa a gerar formas de pensamento que vão fortalecendo tudo isso, e a cada ligação que isso vai sendo feita, essa teia vai sendo formada, isso vai criando uma coesão na equipe, que vai diminuindo as possibilidades, de repente, de um descuido causar uma distração em qualquer um dos membros. Embora isso não seja 100% executável, não por culpa da espiritualidade, é lógico, né? Mas por culpa dos seres encarnados que ali estão ajudando. E Silvio, nesse ponto, foi muito bom ter voltado esse parágrafo. Né, você começou falando sobre o aspecto que, no mentomagnetismo, essa teia, essa conexão é realmente, basicamente, quase que a base dela. Essa criação dessas conexões que são reais e que transmitem energias em fluxos e refluxos, né? Então a pessoa absorve e ela doa, e que ocorre por sintonia. Então vibrações mais densas acabam por sintonia, criando conexões com espíritos que vibram daquela mesma forma. E então, nesses trabalhos, aí que está o ponto da prece e do fortalecimento do grupo, né? Porque é não só fortalecer a ligação entre o grupo, mas a ligação com as esferas superiores. Então a prece é essa conexão com todo esse mundo maior, esses espíritos que participam do grupo, que estão conosco, que estão na família, que nos amam, que nos querem o bem, que estão ligados com campos ainda mais elevados e mais altos. Então, esse aspecto de ver a prece como uma interligação, inclusive com o mundo maior, é muito importante. Então, teve até uma vez que eu acho que foi o Rômulo ou o Silvio que colocou em um outro dia a questão, quando for orar para uma pessoa, também, né, entrar em sintonia com o mundo maior e entrar em sintonia com o mentor da pessoa, com aquele grupo que está ali responsável por cuidar, porque vai se conectando com esses campos mais altos
para realizar esse processo. Então, é interessante, né, a gente pensar nessa interligação não só entre nós, formando o, o, o campo mental, né, de segurança mútua, que é esse campo que nos sustenta, mas pensar ele que é multidimensional, são muitos planos, são muitos espíritos que vão se congraçando e congraçando. E teve uma parte nesse parágrafo que eu achei bem interessante, quando fala aqui, ele fala, né, sobre anteriormente, aludindo, tá um pouquinho ali no... Isso, ali, anteriormente, aludimos à vinculação de energia anímica, e realmente, ela é a base da corrente desse campo especial. O que é essa energia anímica? Essa energia que vem do nosso poder volitivo, da nossa vontade, aquela vontade de realmente trazer um sentimento que seja bom, que seja algo bom para todos, né, para toda a humanidade. Então, isso movimenta energia volitiva que vem da própria pessoa. E pelo fato de nós estarmos encarnados, né, a gente já conversou isso muito, essa energia mais densa, ela é extremamente importante nesse processo. Ela auxilia muito nesse tipo de trabalho. E aí ele fala assim ainda, né, embora as outras formas de energias também percorram os fios condutores entrelaçados pelos campos mentais. A gente sabe também que nesses campos, eles são conectados com mananciais que existem, né, com locais de cachoeira, que são verdadeiros sítios vibratórios, verdadeiros laboratórios de energia. Cada um desses locais, desses sítios, em matas, no oceano, ele tem laboratórios energéticos. E os grupos, né, claro, conduzido pelos mentores, são vinculados também a esses locais onde recebem energias e que entra nesse grande dinamismo que acontece nesses trabalhos, né, nesses trabalhos de oração, de radiação, de trabalhos mediúnicos, somando esse campo mental de segurança mútua. Então é isso que eu queria compartilhar aí também. Tu falou dessa vinculação da energia anímica e eu me lembrei que no início, há muito tempo atrás, quando eu comecei a ler sobre apometria, era uma coisa que, de certa forma, me incomodava, porque eles começaram com essa ideia, né, que a energia devia vir principalmente daqui, né, não da espiritualidade. E uma coisa que a gente acha, né, no início é que vem tudo da espiritualidade, né? A energia espiritual é capaz de fazer qualquer negócio. Nós somos meros joguetes no meio disso tudo, né? E eu demorei um pouco a entender isso, que para o nível que a gente está, não adianta um ser elevado irradiar aquela energia sutil que ele tem, que a gente não vai conseguir aproveitar. A gente precisa realmente de uma energia semelhante à nossa. Então eu custei a entender isso, estudando no início a apometria, de que era fundamental a energia da Terra, né? A energia dos encarnados, como diz aqui, a energia anímica, para se realizar os processos e ter melhor eficácia neles, né? E é justamente isso. Depois eu entendi, né, que é como você dá uma coisa extremamente sutil para alguém que não pode aproveitar. É você transmitir um conhecimento muito elevado para alguém que não sabe o básico. Ele não vai aproveitar nada daquilo. Então, as energias funcionam mais ou menos assim. Então, realmente, eu particularmente, levei muito tempo para entender isso. Depois que eu atendi, eu achei... tá mole. Agora tá molinho. Mas, para mim, foi um pouco demorado, realmente, eu entender que a gente tinha uma participação até fundamental nesse processo, pelas energias que a gente carrega em si. É porque acaba que se torna um processo de integração, né? De matéria e luz. Negar a energia anímica, de alguma forma, é a gente não integrar.
né? Então, se nós estamos, existe um propósito espiritual para a matéria. Senão nós só evoluímos, só estaríamos no mundo energético, né? A matéria, ela é importante. Então, a negação dela, que é geralmente uma tendência, né, da espiritualidade, dos estudos espirituais ou das linhas espirituais, quando a gente ainda não compreende a importância também. Eu achei interessante isso, porque quando ele fala é que em alguns momentos também, se um médium, ele traz o desequilíbrio, a energia do desequilíbrio dele, e os espíritos vinculados a essa energia de desequilíbrio, talvez eles precisassem dessa conexão vibratória para que naquele momento aqueles espíritos viessem junto com aquele médium e ali eles fossem amparados. Então, até os desequilíbrios dentro da intenção do trabalho espiritual, eles são necessários. Porque vamos supor que é um médium que num dia ele mais ou menos se irritou, ele, né, vibrou de uma forma não muito favorável, houve uma situação, ele vibrou de uma forma muito não favorável, se ligaram a eles, irmãos que estavam num padrão vibratório parecido. Ali, quando ele chega na reunião, ele chega com uma turma. Essa turma conseguiria vir com ele se por um acaso aquele desequilíbrio que é natural do humano não tivesse acontecido naquele dia? Né? Porque aí pode pensar o seguinte, então quer dizer que se em algum momento a gente baixa o padrão vibratório, é ótimo porque a gente vai estar ajudando. Não, mas é porque é a gente entender que o baixar padrão vibratório ainda está dentro do nosso processo. E isso ainda tem um fim divino. Eu só acho, assim, em termos disso aí, concordo plenamente. Eu só não acho que precise se desequilibrar. Acho que é só questão de sintonia. Nunca deveria se desequilibrar, né? Eu acho que é só questão de sintonia. Como a gente, apesar de tentar, a gente está... Queira ou não, a gente está naquela faixa, a gente acaba captando daquela faixa também. E isso que você falou, para mim, pessoalmente, é 100% verdade. A gente sintoniza, eles grudam na gente, muitas vezes com esse intuito mesmo, de trazer para que eles sejam ajudados de alguma forma, e a gente que aguente a carga até eles serem ajudados. Teve uma vez, até a Vânia, houve um dia, né, num trabalho em que eu cheguei e a Vânia, ali, a gente no trabalho mediúnico, a Vânia falou, Janine, hoje você esteve num lugar com muitas pessoas? Eu falei, sim, e ela falou assim, é uma coisa muito engraçada, você trouxe muitos irmãos agarrados no seu cabelo. Olha. E a entidade incorporada nela ela ia retirando do meu cabelo. Ela vinha, a médium ficou ali um bom tempo fazendo um trabalho só como se fosse num passe no meu cabelo. Então, olha... Quando a gente falou do cabelo, né, que são antenas. Mas você falou uma coisa muito interessante aí, gente, que é a intenção, né? São duas coisas importantes aí, no meu ver, né? Primeiro é o estado de prece. Mantermos o estado de prece. Segundo, gratidão. Gratidão pela essa oportunidade de estarmos vivendo essa vida humana, né? Nós somos seres espirituais tendo essa experiência humana. Ela é muito rica e necessária, senão não estaríamos aqui, como foi dito, né? Mas quando a gente mantém o estado de prece e a gente sabe que somos humanos, cometemos as falhas,
Mas estamos na busca de nos corrigir, do aprimoramento, né? Com uma intenção melhor, né? Você falou muito da intenção. A nossa intenção é a melhor possível, mas tem a intenção sincera, né? A intenção sincera de servir, de amar, né? Então, essa energia anímica que faz essa conexão cósmica, e você estando nesse estado de prece, tudo vai fluir. Tudo vai fluir. O bem do coletivo. E para o processo mediúnico, né, o equilíbrio é isso, a gente não sair, nós não sermos afetados com a própria energia. Mostra aí, enquanto médiums, quando há realmente algo que afeta a nossa vida, isso mostra que a gente não está conseguindo agir conforme a intenção. E aí eu acho que é esse bom senso que é difícil, né? Exatamente. E aí assim, no ano passado teve um momento que eu até falei para o Ismael, olha, Ismael, eu não estou conseguindo sozinha, né? Então, assim, eu estou vendo que estão vindo cargas e por mais que eu encaminho, por mais que eu reze, assim, eu sozinha não consigo. Não estou conseguindo. Isso né? Então, eu ia perguntar, Janine. Você é dessas que passou, atrai? Sânia é assim. Pelo que eu estou vendo da tua história, você também é assim, né? Você não é que seja um imã, mas você é um objeto muito importante até nesse tratamento, né? Não que você esteja na mesma sintonia, mas você consegue que eles se liguem a você para você transportá-los para outro lugar com facilidade. Você é assim também? Eu acredito que sim. Não sei, talvez sim. Talvez porque eu lido com muita gente. O amor atrai. Eu queria até falar sobre esse processo, né, que está conversando, muito bacana. Né, primeiro essa questão que você falou, né, irmã, sobre o desequilíbrio, né, que eu entendi toda a dinâmica que você colocou e compartilho muito com o que o Silvio colocou, né, que talvez não é necessário esse desequilíbrio para fazer isso, e eu percebi o que você colocou, que no fim das contas ele auxilia. Né, mas acaba que também a espiritualidade às vezes pode ter outros processos que acabam que não são feitos naquele dia, porque é necessário para equilibrar o grupo, para se manter. Porém, ainda nessa ideia, ela é bem profunda, que é o seguinte, realmente o desequilíbrio, ele é muito importante no trabalho, mas não o desequilíbrio da pessoa. Aqueles bolsões que as pessoas têm, a gente já conversou inclusive aqui nesse livro, ele é o meio aonde são atraídos espíritos por aquele bolsão. Quando uma pessoa ela reencarna no trabalho de média, a mediunidade é uma forma de cura. Então, aqueles pontos no corpo energéticos que não estão, que estão desarmônicos, basicamente no trabalho mediúnico, ela vai absorver com mais facilidade espíritos ligados àquela desarmonia, porque ao auxiliar a harmonização desses espíritos, harmoniza a própria, a pessoa mesmo, né? Então, às vezes um médium, ele teve vivências muito fortes, não sei, no local de guerra, ou com questões de suicídio, ele acaba atraindo espíritos no trabalho, junto com o mundo maior, é tudo muito bem programado, mas espíritos que têm mais ou menos aquela sintonia, porque isso é o processo de cura de todos, do próprio médium, quanto desses grupos que vão sendo auxiliados. Então é a questão, né, ele tem um desequilíbrio e ele vai retornando através de um trabalho amoroso. Então isso é algo que o médium não tem consciência, está tudo sendo conduzido pelo mundo maior, pelos mentores ali do grupo, mas que tem esse aspecto, né, que aí vai harmonizando ele como um todo. E eu vou falar por último, bem rapidinho, a questão da iscagem, que a pessoa ela se torna uma isca. Uma pessoa, mesmo em um padrão alto, quando ela tem uma função realmente de trazer, os mentores conectam. Né? Então é dois tipos. Um é, a pessoa se desequilibrou, aí prendeu, aí ela vai, e os mentores têm que
utilizar de um tempo para harmonizar a pessoa, e o outro é ela tá harmônica, mas ela tem um papel de fazer limpezas, né? Então, isso intimamente ela sabe, ela consegue absorver e ainda manter o seu padrão, como se fosse a envolvendo ali, e leva para os trabalhos para serem encaminhadas, né? Então, isso existe. E tem médiuns que têm essa característica, né? Então, por isso que é importante o orar e vigiar desses médiuns, porque eles têm uma função, às vezes, de ficar mantendo um espírito ali, para que no trabalho mediúnico ele possa ser encaminhado, né? Então, tem esses dois aspectos. Um é que é pela desarmonia, né, que o ideal é que não seja isso, e o outro é harmônico, onde ele tem um papel de ir acolhendo e amparando para encaminhar mesmo. E nisso aí vale lembrar que às vezes, né, eu acredito piamente, não é média não, que tanto a Janine como o Sani estejam nessa classe, embora tenham as suas dificuldades ainda evolutivas, muitas vezes esse tipo de média, ele se sente mal, aí as pessoas que não compreendem dizem que é por causa que você tem uma vibração baixa, mas na verdade não é isso não, porque você está só refletindo o que aqueles que se ligaram a você estão realmente sentindo. Mas não é porque você tem a mesma sintonia deles, vibra abaixo do que você imaginava, não. É porque você está realmente servindo, naquele caso, de espelho dos sentimentos dele. Então, você, às vezes, sente até com muita força, mas não tem nada a ver com a sua vibração, com a tua sintonia. É só você, se você pegar uma coisa muito pesada para carregar, teus braços vão ficar doloridos. Mas não é porque você não tinha força, é porque você carregou um peso grande. E carregou ele porque você conseguia carregar. E assim vocês funcionam. Vocês passam e arrastam. E eles são atendidos e são acolhidos e são auxiliados. E às vezes a dor deles é tão grande que reflete um pouco em vocês. Mas isso, de forma alguma, pode ser interpretado como uma fraqueza ou uma falta de elevação vibratória de nenhuma de vocês. Isso, às vezes, é mal compreendido, interpretado, e se passa essas ideias meio distorcidas para quem tem esse tipo de mediunidade que é fundamental para o atendimento à espiritualidade.